A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente querida, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesse momento. Vocês não conseguem imaginar a minha alegria e a minha satisfação de, neste programa, estar ladeado aqui com o meu grande amigo, o pastor Cláudio. E muito bacana, muita alegria para mim, uma honra muito grande, pastor Cláudio. Igualmente. Seja muito bem-vindo. É mútuo. É mútuo? É mútuo. Que bacana saber isso. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes que existe é a transformação de vida de uma pessoa. Todos nós primamos por isso, nós buscamos a transformação, nós ansiamos, nós esperamos que as pessoas mudem de vida. E o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 6, e a partir do verso 9, ele elencou algumas classes de pessoas que não herdariam o reino dos céus caso estivessem na prática aberta e declarada daqueles pecados. E o interessante é que ele diz no verso 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Presta atenção nesse detalhe, tais fostes. Alguns de vocês foram assim, viveram de maneira errada, de maneira equivocada, mas foram lavados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, foram santificados e foram justificados. E tudo isso aconteceu na vida do nobre e querido pastor Cláudio, quando um belo dia, a sogra querida, e sogra é tudo de bom, sogra é algo maravilhoso. A minha. A minha também, especial. Eu amo demais a minha sogra, ela é bacana demais. Amo ela também, muito. E a dona Dulce, chegou e disse, pastor, tu não pode visitar o meu genro e a minha filha lá em Garuva? Na verdade ela não disse onde era, ela só disse que se eu poderia visitá-los lá. Eu disse, não, claro, tranquilo, onde que é? Me dá o endereço. Ali em Garuva. Peguei o pastor Eduardo, o pastor Gabriel na época, colocamos num ninho e fomos lá, chegamos na casa do pastor Cláudio. Na verdade não era o pastor na época, era apenas o Cláudio, casado com a Lucy, uma mulher de Deus. Amém. Muito querida. Amém. Muito abençoada. Verdade. E chegando lá, ele perguntou se era eu a pessoa que tinha ido lá para evangelizá-lo, e nós começamos a falar da Bíblia. Sim. Tu lembra daquilo, né? Perfeitamente. Foi uma coisa que marcou a minha vida. Marcou a sua vida. Marcou. E, vamos dizer assim, dentro daquilo que nós conversamos naquela época, tem alguma coisa assim que você gostaria de destacar, que mexeu com você, alguma situação? Pois não. Com certeza. O que me chamou a atenção, por eu pensar, acreditar que eu era um homem de Deus, que eu tinha conhecimento das coisas do reino, eu achei interessante quando você se dispôs a ir tão longe da minha casa, são 350 quilômetros de distância. Mais ou menos isso. Para ir orar por um homem. Sim. Aquilo me chamou a atenção. Me intrigou no momento. Mas logo que você foi, tudo o que aconteceu, eu vou discorrer para que nós chegamos à segunda viagem. Depois de ter ido lá orar por mim, a me abençoar a minha vida, eu recebo a notícia que tu iria de novo. E aí eu falei, poxa, tem algo aqui que eu preciso tomar conhecimento. Sim. Porque até então, como eu pensava que era um homem de Deus, que tinha tudo e sabia tudo, eu pensei, poxa, um homem se dispõe a vir uma distância tão longa para orar por uma vida. Tantos aqui ao meu redor que poderiam fazer e ninguém o fez. Porque ele, o que Deus está. Isso intrigou você? Isso, intrigou. E isso foi, eu creio, que o início da minha conversão, porque isso foi colocado uma semente através da tua oração, da palavra que tu levou. Sim. E isso germinou no meu coração. E eu creio que ali gerou fruto. Sim. E o interessante
é que por trás de uma conversão, de uma mudança de vida, há sempre uma esposa que ora. Com certeza. Né? Sim, e a tua querida esposa virtuosa, né? virtuosa. Orava por você. Com certeza, sempre. Teve passagens que até me confundia bastante o que eu sabia e o que eu estava vendo. Porque eu encontrava minha esposa orando de madrugada. Até então, você me lembrou bem uma ocasião que eu cheguei em casa às 1h da manhã de uma pescaria e minha filha, ela está na igreja orando. Eu falei, opa, orando 1h da manhã? Loucura. Fui até a igreja. Para alguns isso é estranho, né? Fui até o templo, exato. Fui até o templo e encontrei ela ajoelhada, com olhos marejados, e citei para ela: o que tu faz 1h dessa num lugar desse? Vocês são tudo loucos. Aonde Jesus vai estar 1h da manhã num lugar desse? Vamos embora. Eu já estava maliciando, eu digo, minha mulher tem outro lugar, mas encontrei orando, e isso começou a me entregar. Eu creio que eu dei bastante trabalho para a minha conversão. Eu creio, né, prego e ensino que nenhuma conversão acontece se não houver alguém orando e intercedendo. Verdade. Então tinha uma sogra orando, tinha uma esposa orando e provavelmente outras pessoas orando por você, para que você um dia pudesse confessar Jesus como seu Senhor. Tu lembra disso? Lembra o que aconteceu naquele dia? Puxa, eu lembro, pastor. Lembro. Até, já que você é bem descontraído para conversar, então eu vou te lembrar. Eu lembro de um gesto teu. Pela primeira vez você vai saber disso. Capaz. Isso, olha lá o que você vai fazer no público, mas né? Tranquilo. Você orava e olhou para os pastores, nós todos com os olhos fechados, eu abri o meu, fez assim... Difícil. A expressão facial tua, eu entendi que não estava fácil. É que era uma peleia, né? Era uma peleja. O sítio se chamava Cruz das Almas. Né? Eu consagrei o sítio sem saber as almas. Não tinha conhecimento do que isso podia acarretar sobre minha vida. Então eu fiz, na ignorância, eu fiz isso. Consagrei as almas. Nossa. Que eu tinha uma noção diferente das coisas espirituais. Hoje eu tenho conhecimento, sei do que eu fiz de errado. Mas antes, pela ignorância, eu fiz isso por achar bonito, né? A gente não quer ficar aqui dando ênfase naquilo que é errado, naquilo que é o pecado, claro. Mas seria interessante você situar os nossos queridos, né, na sua vida passada e essa transformação que houve gerada na eternidade, gerada pelo Espírito Santo, né? Sim, com certeza. Isso acarretou na minha vida algumas coisas que eu poderia relatar agora, que tudo isso que você fez, eu creio que já foi por um propósito na minha vida. E que isso resultou em uma conversão. E eu creio que pelo trabalho que eu dei, pela dificuldade, pela minha dureza de coração, porque eu me achava um homem conhecedor de tudo. Eu me julgava muitas vezes superior a outras pessoas. E a vaidade no meu coração existia e era muito forte. Eu precisava ouvir as pessoas e eu não conseguia. Eu sempre tinha razão em tudo. E tudo que você fez foi para o reino, porque eu fui tratado de uma forma que, quando me tomei em si, eu já estava convertido. Sim. Eu me peguei convertido. Eu não te conheci, vamos dizer assim, nesse tempo pregresso, nesse tempo passado, não tive lida com você. Sim. Eu só te conheço como um homem santo. Amém. Né? Eu só te conheço como um homem transformado. Sim. Mas me contavam que você era muito bravo, né? Que você... eu apanhei muito. Eu não conheço alguém que tenha apanhado mais que eu. É verdade. É verdade. Eu era impulsivo. Sim. Eu não corria, eu não arredava o pé. Porque eu creio que eu era um homem que fui criado sabendo que o homem tinha que ser homem e tinha que dar conta do recado. E eu sou no tempo... Hoje eu não tenho mais cabelo, mas eu sou do tempo do rock and roll ainda, né? Então tinha que usar... Mas não chegou a usar calça pantalona, aquelas coisas assim? Isso tudo fazia parte da minha vida, até tenho algumas lembranças. E usavam também a droga. E isso, sim. Esse teu lado não conhecia. Pois é. Então a gente tinha que ser um pouquinho, digamos assim, na concepção do mundo, tinha que ser forte, tinha que ser macho, porque
tempo do rock and roll, todo mundo era maluco. Então eu cheguei em casa desfigurado várias vezes de tanta briga, tanto problema na minha vida, porque eu não corria de uma boa peleia. Meu Deus do céu. Isso tudo faz parte da minha história, pastor. Isso você não sabia. Tu tinha problema com alcoolismo também? Não. Não? Nunca... Não. A minha profissão, inclusive, não permite que isso pudesse ser feito. Final de semana, eu tirava para tomar minha cervejinha. Mas durante a semana, pela minha profissão, eu tinha que estar com a mente tranquila, senão não teria condições de ganhar o meu pão. Pode até falar qual é a tua profissão, o que você faz. Eu sou técnico em eletrônica e aprendi com um cunhado meu, que hoje já partiu, e até então não conheço outra profissão. Sim, sempre trabalhou com isso. Sempre trabalhei com isso e continuo na peleia até hoje. E servindo no reino agora. Graças a Deus. Aceitei ao Senhor e entendi que para conhecer Ele tem que ter Ele. Sim, eu só falava dele. Agora eu creio que eu tenho a presença dele em mim. Mudou muito a minha vida. Que bom. Isso foi muito importante. A tua viagem serviu para salvar uma alma. Pois eu até fico meio assim, me sentindo um pouco estranho, né? Porque a ênfase não pode estar em cima daquilo que eu fiz. Sim. Né? Eu fui um instrumento, mas né? Foi usado. Exato. Deus usa as pessoas da maneira como Ele quer, da maneira como Ele acha importante. Claro. Né? E a gente só tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, né? E deixar Deus conduzir, deixar Deus levar. Se são 350, 360, 400 quilômetros ou 50 metros, isso não importa. Importa que tem uma pessoa que precisa ouvir a mensagem do Evangelho, e há um mandamento dizendo que a gente tem que pregar o Evangelho a toda criatura, e que essas pessoas precisam se converter caso queiram herdar a salvação, né, tendo seus nomes arrolados no livro da vida. Então a gente simplesmente obedece e o resultado está aí. Para mim foi uma satisfação muito grande. Pois é, são 20 anos já de conversão. Eu creio que agora já eu consigo compreender as coisas do reino. Sim. E eu creio que tudo mudou na minha vida. Eu sou conduzido pela doutrina que foi me ensinada, que é a palavra de Deus. Sim. Eu pauto minha vida hoje pela Bíblia. E eu creio que há uma responsabilidade naquele que aprende, aquele que compreende e aquele que anda com Deus. Ele tem uma responsabilidade. Ele deve andar e proceder segundo aquilo que foi ensinado. Então minha vida passou a ser separada para Deus, a fazer aquilo que Deus espera de mim. Sim. Eu procuro conhecendo a vontade dele para a minha vida. Sim. Quer dizer, eu dei uma volta de 180 graus, e realmente uma guinada na minha vida, e hoje eu vivo feliz com a minha família, consegui entender como conduzir uma casa, como ser um bom marido, ser um bom pai, ser um amigo, e enfim, a minha casa hoje é um pedacinho do céu. Glória a Deus, isso é muito bonito ouvir. A minha casa, fantástico. Eu amo minha família, a minha casa é um descanso. Eu entrar para dentro da minha casa, eu creio que até lá... a filha de vocês está indo para missões, né? Missões, pois é. Deus falava desde pequenininha comigo, enquanto eu me levantava de madrugada para orar pela família, Deus falava com ela que ela seria uma missionária. E ela, eu não me lembro bem a idade dela, de 6, 7 anos, ela tinha medo que Deus falava com ela, e ela disse, não, eu não quero deixar meu pai e minha mãe, mas daí Deus confortava ela, dizendo, não, tu vai te preparar no tempo certo, tu vai estar preparada. O interessante é que ela casa justamente com uma pessoa que tem a mesma visão, o mesmo coração. E parte o ano que vem para missões. Nossa, já sai fora do Brasil, levando o evangelho que o pai foi convertido através dele. A minha família hoje toda serve ao Senhor. Isso é fantástico. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Conseguia chegar nesse ponto. Fico feliz por isso. Dá uma emoção muito grande, né? Saber que a gente não errou, saber que Deus foi bom, que Deus nos conduziu, que Deus nos direcionou, que Deus afunilou a nossa vida, né? Convergindo pro ministério. Ministério. Coisas que de repente uma pessoa natural, né? Uma pessoa natural não entende, ela não compreende as coisas da Bíblia, as coisas do Espírito, porque são loucura, a própria palavra diz, né? O homem natural não entende isso, né? Me parece que tu tem uma experiência nesse sentido também, né? Sim, porque eu me escondia atrás
de Deus. Eu, quando vinha uma pessoa a trazer a palavra para mim, eu já dizia, olha, isso aí, deixa para lá, eu sei tudo, eu entendo tudo, não precisa me dizer nada. E eu me escondia atrás. Sim. A segunda que você citou aqui para mim agora, 1 Coríntios 2,14, né? Que diz assim, pastor, quer seguir lá? Não, fica tranquilo, pode ir. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E eu me escondia atrás disso. Eu me dizia espiritual, mas eu não tinha o discernimento, porque eu era um homem natural. Interessante isso. E não havia como Deus trabalhar na minha vida pelo orgulho que eu tinha, pelo achismo meu. E eu creio que eu era o tipo do homem, e que eu conheço muita gente assim, que é preciso refletir sobre as nossas atitudes. Comigo é assim. Triste essa palavra. Comigo é assim, já demonstra que é só do teu jeito. E eu nunca entendi das coisas espirituais por usar isso em mim, que comigo era do meu jeito. Eu não conseguia discernir das coisas espirituais por ter essas atitudes. Notei que eu precisava mudar, renovar minha mente. E comecei a me despojar do eu e comecei a ser mais humilde, colocando diante de Deus que eu realmente não entendia nada, não conseguia nada, e eu precisava do discernimento e do conhecimento. E foi através de se humilhar que eu comecei a entender das coisas do reino. Isso aqui é importante, irmãos. Muito importante. O que ele está falando aqui é a questão da humilhação, não de ser humilhado, mas a auto-humilhação, o desejo de se humilhar na presença do Senhor. Para conhecer, porque Deus não vai dar conhecimento ao soberbo. Inclusive, Mateus 11:25, Jesus exclama ao Senhor, agradecendo porque foi revelada a palavra aos pequenos e não aos sábios. A gente entende o que Jesus está falando. E eu queria pelo meu conhecimento de vida, me achar muito importante a ponto de querer saber tudo sem ter o conhecimento da palavra. É só de conhecimento de homem para homem. Essa é a pior religião. Quando você busca no outro, o que você acha? Eu acho assim, eu acho assado. Nós não temos que achar nada. Nós temos que nos debruçar no livro e procurar qual é a boa vontade de Deus para cada um de nós. Exatamente. Aí você vai começar a discernir a tua vida com Deus espiritualmente, as coisas do reino. Não é verdade? É verdade. Eu estava sentado no meu escritório um dia e tocou o telefone, e aí atendi o telefone e a pessoa do outro lado disse: pastor, aqui é um homem que te ama. Sim, é verdade. O próprio. E a hora que ele falou: pastor, aqui é um homem que te ama, eu senti um arrepio assim, né? Uma coisa sobrenatural. Né? E eu disse: mas quem será? Daí ele falou: aqui é o Cláudio. Eu falei: ô, Claudião querido, onde é que tu anda, homem? Ele falou: mas eu estou morando na bela cidade de Correia Pinto. Isso, é verdade. Veio morar em Correia Pinto, cidadezinha, para quem não sabe, vizinha da cidade de Lages, né? E aí nós começamos, depois de anos, né? Sim, me permite interromper? Sim, por favor. Eu lembro de um detalhe que você acabou esquecendo. Eu cumprimentei você na paz do Senhor. Verdade. Eu lembro que deu uma emoção daí. Com certeza. Né? Entalou a garganta do meu irmão ali. Você imagina, eu fui lá em Garu, preguei o evangelho, né? E nós voltamos, e depois daquele tempo nós praticamente perdemos o contato. Verdade. Né? Sim. Aí de repente aprove ao Senhor fazer o quê? Trazê-los nos unir. A Correia Pinto. E aí o que fizemos? Nos encontramos e caminhamos juntos. Coisa linda. Começamos uma reunião onde? Na minha casa, né? Tu lembra da casinha pintada? Casa pintada a óleo. Casa pintada a óleo, uma casinha de madeira. Eu fui comprar a casa do homem e ele viu que há muita vantagem. Eu tinha construído uma casa nova, bem grande, bonita, e ele não tinha argumento na troca, só que a dele era bem localizada, a minha era mal localizada. Então ele não tinha argumento de troca. Ele falou: olha, mas minha casa tem uma pintura a óleo. Era a única coisa que tinha. Foi a moeda de troca. Foi a moeda de troca, ele não tinha argumento. Não tinha argumento. E ficou essa história na minha casinha. E naquela casa nós começamos um grupo de amor e cuidado, né? Sim. Estávamos ali toda semana estudando um trecho da Bíblia, né? E tomando um café e comendo uns bolinhos e
Não sei mais o que a tua esposa fazia lá, umas coisas bem gostosas. Eu creio que ela tem na culinária, ela surpreende bastante. Aquela vez que nós fomos lá em Garuva, até fiquei com vergonha que o meu pastor auxiliar, não vou falar qual dos dois foi, né? Ele comeu um pão de milho desse tamanho assim, sozinho, né? De ponta a ponta, né? Enquanto nós conversávamos, ele foi ali comendo aquele pão. Quando vi, não tinha mais o pão. É que ele estava no interior, ele se sentiu bem. Mas bem acolhido, apetite, né? O apetite dele. Era. Comemos até umas tilápias naquele final de semana, né? É verdade, a gente tínhamos muito lá no sítio, tinha bastante. E a coisa linda, cara, isso é tudo de bom. É verdade. E quando nós começamos esse grupo de amor e cuidado, o que aconteceu? Deu origem a uma igreja. Amém. Né? A igreja do Nazareno, em Correia Pinto, começou na casa da pastora Luci e do pastor Cláudio, né? E dali foi crescendo, né? Hoje nós temos uma bela e formosa igreja naquela cidade, né? O pastor Alex é o pastor da igreja, né? Tem sido uma igreja crescente, uma igreja florescente. E tudo começou numa reuniãozinha familiar. Sim, é verdade. Numa casa pequena, pintada a óleo. Mas e ali Deus... A Bíblia diz que a gente não deve desprezar os pequenos começos, os humildes ou os pequenos começos, né? Lá então começou, né, uma igreja para a glória do Senhor. Amém. Pastor Cláudio, tu quer deixar algum recado, algum texto, alguma mensagem para os nossos queridos? Aprendi nessa caminhada que muitas vezes o que eu buscava era a felicidade, mas eu não sabia como encontrar. No texto de Mateus 7:12, se o pastor quiser também... Vamos procurar o texto aqui. Se você tiver uma Bíblia, pode abri-la. Eu tenho uma palavra, porque às vezes as pessoas perguntam o que fazer. Eu me encontro muito parecido com esse teu depoimento, com esse teu testemunho, e o que eu faço? Aprendi através dessa palavra e ela tem me trazido bons resultados. Eu creio que aqui você pode aprender comigo. A palavra de Deus diz em Mateus 7:12 até o 12, diz: Pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós o homem que, porventura, o filho pede pão e lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam e fazei-os também a eles. Até aqui. Aprendo aqui uma lição. Primeiro, Jesus já nos declara que nós somos maus. E eu já escutei, tem muita gente que diz, nossa, eu sou bom, eu tenho um coração bom. Nós somos maus. O próprio Jesus declara isso. E aprendo aqui uma coisa, pastor, que quando diz assim, tudo quanto, pois, quereis, faça aos homens. E eu não fazia, por isso eu não era feliz. O que eu fazia no homem, se não me tratasse bem, era na força, era na marra. Eu nunca fui gentil, eu nunca fui um homem gentil. Eu queria ser amado, mas não amava. Eu queria ser honrado e não honrava. Quer dizer, tu está dizendo que é necessário primeiro uma semeadura. Mas aqui está a semeadura. E eu precisava semear no meu meio. Eu queria que a minha esposa me tratasse bem em casa, mas eu tratava mal. Eu não sabia como conduzir minha vida. E esse texto me apruma na palavra. Esse texto me conduz. Então eu entendi que eu preciso fazer primeiro aquilo que espero. Com o homem, o relacionamento. Porque lá no início diz, você bater vai se abrir. Você busca e vai achar. Mas você precisa aprender aqui no plano terreno. E da mesma forma aí com Deus. Quando você procurar, você vai encontrar. Quando se bater na porta, a porta vai se abrir. Mas você precisa entender esse princípio da semeadura. Certo. Eu não posso ser, a grosso modo, do meu jeito. Sim. Eu tenho que ser gentil. Porque uma das coisas que eu buscava é ser amado. Mas eu não correspondia com isso. Não semeava o amor primeiro, O sentimento não estava em mim. Uhum. Eu sempre quis ser honrado, mas eu não honrava. Amado, então você pense o que Deus via em mim. Nada. E quando eu me dei com esse texto, eu falei, eu me enxerguei aqui. Poxa, foi aqui que eu errava. Eu comecei a semear assim, até no relacionamento do dia a dia, no meu trabalho, com os clientes meus, com as pessoas que me buscam, com aqueles que convivem em mim. Eu procuro muito lembrar sempre desse texto. Esse texto é uma lâmpada na minha mente. Exatamente. E quando eu olho para uma pessoa, eu já lembro, o Espírito Santo já me lembra, olha,
a maneira que você vai se conduzir a essa pessoa. Então eu mudei. E esse texto me deu boas colheitas. Me trouxe um resultado espiritual muito grande. Glória a E eu Deus espero por isso. que isso sirva para você que está nos ouvindo. Sem dúvida. Nesse momento. Assim como o pastor Cláudio encontrou a salvação em Jesus Cristo Amém. e obteve uma profunda transformação de vida, família, enfim, tudo, Amém. você também, meu amado, você Com também, certeza. minha querida, você Com certeza. pode encontrar essa transformação, basta você chegar diante do Senhor Jesus e pedir que Ele entre no seu coração, faça morada na sua vida será transformada. Eu quero convidar você a gente ter uma palavra de oração nesse momento. Amém. Paizinho querido, eu quero, em nome de Jesus, Amém, agradecer pela vida do Cláudio. Para mim, ele é o Cláudio. Amém, Senhor. Para a igreja, ele é o pastor Cláudio. Sim, Deus. E eu agradeço, Deus, porque um Louvado dia seja. o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, o Senhor o alcançou. Amém, Senhor. O Senhor o cobriu com o seu precioso sangue, o Senhor o transformou. Glória. Hoje ele é um instrumento, Pai, um instrumento de Graças mudança a de Deus. vidas, alguém que tem um ministério de alcance, um ministério Amém, Senhor. evangelístico. Amém, Senhor. Agradeço, Deus, por sua esposa, a pastora Lucy, obrigado, que Senhor. sempre tem orado por ele. Agradeço, Sim. Deus, pela Dulce, a sua sogra, que tem orado por ele, Sim. por todos quantos o Senhor levantou de maneira intercessória, para que um dia ele pudesse alcançar a salvação por meio de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós oramos neste momento, Pai, em concordância aqui neste programa. Sim, Deus. Pai, se alguém que tem assistido, que tem ouvido, Deus, ainda não conhece o Senhor Jesus, nós oramos, Deus, para que este momento seja transformado em um momento de salvação, um momento, ó Deus, onde a Tua graça há de alcançar essa vida e Que assim transformar seja, por Pai. completo, Pai. Eu oro, Deus, para que essas pessoas possam encontrar no povo do Senhor, na igreja amada, Deus, um lugar de convívio e de restauração para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E amém. Amém. Gente, bacana. Espero que vocês tenham apreciado, Amém. que vocês tenham recebido. Para mim Amém. tem sido uma honra, Pastor Cláudio. Foi minha, pastor. Espero que seja a primeira de várias. Amém. Né? Que seja Estarmos para a glória do juntos Senhor. aqui abençoando a vida dos Amém. nossos queridos, tá bom? Foi um prazer. Beijo para vocês. Beijo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento